Você foi movida pela fé e pelo amor. Sim, Pelo que você fala, eu já conversei com você uma vez antes, né, para a gente preparar para a live e tudo. Uhum. E a relação sua com o seu filho é muito bonita, a relação com sua filha, e que Deus continue, que sempre seja assim. Essa questão da fé, só para resumir, né? Eu acho assim que a fé, ela é o princípio da família, sabe? Quando você acredita, né? Quando você tem você tem fé em Deus, você sabe que as coisas vão acontecer na tua vida. E aí tudo gira em torno da família e da fé. Eu não consigo ver, que nem esse teu neto. Como ele já está crescendo com amor, ele vai amar a família dele, ele vai construir uma linda família. Porque esse amor que ele está recebendo, esse amor que ele está trazendo para você, também vai repercutir na família dele. Então, por isso que é muito, 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 muito importante mãe, pai, tio, tia, vovó, seja próximo. Transmita coisa boa para essas crianças. Porque a nossa sociedade só tem um jeito de melhorar. Através da educação das crianças. Se nós não começarmos a dar amor para as nossas crianças e tratarmos as nossas crianças como elas realmente precisam, como elas realmente merecem, não rola, sabe? Não vai ter mudança como as pessoas querem. Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. A mudança começa dentro de você, dentro da tua casa, dentro da tua família. Não espere que a mudança vai vir de fora. De fora você vai receber N informações. Você tem que estar preparado para absorver isso, preparado para transformar isso em amor e preparado para fazer com que a tua criança leve isso para fora, o teu adulto leve isso para fora, teu coração leve isso para fora, porque não tem outro jeito. Rose, tem uma passagem da Bíblia assim ou que não seja da Bíblia, alguma mensagem que sempre te incentiva a seguir em frente, a enfrentar os problemas? Alguma frase de alguém? Olha, uma coisa assim que eu sempre, quando eu tenho um problema ou que alguma coisa eu vou fazer e que eu fico pensando, eu sempre digo assim, eu vou conseguir porque eu sou uma guerreira de Deus, né? Então eu me sinto muito como uma guerreira de Deus, um soldado de Jesus, sabe? E é assim que eu vivo, como um soldado de Jesus. Porque quando a gente está sempre pronto, a gente tem que estar pronto para a batalha. Mas não é uma batalha de brigar, sabe? É uma batalha de estar firme na fé. Exatamente. Então eu gosto. Olha, se eu for te dizer assim, uma frase bíblica, eu minto, porque eu gosto de todas, sabe? Mas uma coisa assim muito importante que eu acho é uma frase de São Paulo também, que diz assim: terminei a corrida, guardei a fé. É uma coisa assim, não, agora esqueci um pedacinho dela. Mas ela é muito maravilhosa, essa frase. César tá aí, eu acho ainda. Então, é como assim, se a gente sofresse tudo que a gente tiver que sofrer, porque o São Paulo, né, um apóstolo, ele sofreu muito. Mas na vida, é como se a vida fosse essa corrida, né? É como se a gente passasse uma vida inteira, né, fazendo as coisas. Mas no final, aquela fé tem que estar guardada. Nunca podemos perder ela, porque a fé é a única esperança que nós temos. Se nós perdermos a nossa esperança, se nós perdermos a nossa fé, então para nós a vida termina aqui, né? Se eu achar que a vida termina aqui, que sentido tem eu me esforçar tanto? Que sentido tem eu querer estudar, crescer, sabe? Então, eu creio que através da fé a gente tem uma vida eterna no lugar que eu não sei aonde. Tem uma poesia minha, que é a poesia, acho que se não me engano é a 3, ela fala justamente dessa fé. Ela fala justamente, só que ela é bem grande, não vou poder ler aqui porque ela é bem grande, tem 3, 4 páginas. Mas quem tiver oportunidade, leia. Ela fala tudo. Então, você vê, né? As pessoas, hoje, nós enxergamos, eu digo nessa poesia, menos que um beija-flor. Porque o beija-flor, ele tem 4 cores de luz.
E nós temos 3, que é isso. Então, se nós enxergamos menos que um beija-flor, quem que garante que aqui do lado eu não enxergo, mas Deus está aqui? Eu não enxergo, não é porque eu não enxergo que ele não está aqui, né? A eletricidade eu não enxergo e ela está iluminando toda essa sala. Então, quem que diz que o Espírito Santo eu não enxergo, mas é ele que ilumina a minha vida? Então, eu acho, a fé para mim é isso, é esperança, é sentido, é saber que um dia estarei com Jesus, porque ele me prometeu e eu creio, e ele me prometeu pisando na terra, não foi abstrato, né? Então, é isso, assim, eu acho que as pessoas precisam E a fé, olhar e eu tudo com os olhos da entendo fé. que a fé sem o amor e sem a solidariedade, ela é vazia, ela não é fé, né? Não tem sentido. Ô, Rose, qual o maior desafio que você teve como mãe na maternidade e o que ele te ensinou, esse desafio te ensinou para a vida? Ai, olha, eu acho assim que não sei se eu posso considerar um desafio como mãe, mas a minha mãe, ela era uma pessoa muito rigorosa, sabe? E, e a minha mãe, ela era aquela pessoa assim que às vezes, que Deus a tenha, se ela fazia um doce, se ela fazia um bolo, se ela fazia uma coisa, era para visita, né? Era para esperar a visita, era para... Se ela comprava uma roupa nova, tinha muita roupinhas assim, que ficavam curtinhas, porque era para passear, sabe? Então, a minha mãe, ela tinha, assim, a maneira como ela foi criada, não é culpa dela, não estou criticando. Foi Eu como sei, ela foi criada, né? Então, quando eu tive os meus filhos, eu procurei fazer tudo diferente. Eu procurei, sabe, tudo para eles, o melhor para a família, entendeu? E não para os outros. Se eu compro uma roupa, no outro dia eu já estou usando a minha roupa, porque é minha, eu não deixo nada guardado no meu armário. Então, essas coisas, eu fiz tudo o contrário. Então, acho que para mim, o desafio não foi um desafio, mas foi virar a chave e fazer tudo diferente da forma como eu tinha sido criada. E essa forma de como eu tinha sido criada e eu não gostava daquelas coisas, eu procurava fazer diferente com os meus filhos. Agora, desafio, tipo, eu tive 2 filhos muito novas, muito nova. Então, com 18 anos, eu tinha 2 crianças. Então, eu tive que estudar um pouco mais tarde, eu tive que renunciar a algumas coisas para mim poder dar atenção para eles. Então, por exemplo, a minha primeira faculdade, eu fiz, os meus filhos já estavam grandes. Eu fiz o magistério e tive que parar para cuidar deles. Então, o desafio foi que eu tive que estudar mais tarde, né? Tive que, né? A gente não vai falar em sacrifícios dentro de casa, que você é doente, que, sabe? Isso todas as mulheres passam, né? Isso não é um desafio, mas é você fazer diferente. Você entender tudo que não deu certo com você e tentar mudar com os filhos. Mas nada te impediu de seguir e fazer os cursos que você fez, o doutorado que você fez, a sua escrita que você faz hoje. Não, nada, Qual nada. o conselho que você daria para a pessoa que está iniciando a escrever hoje? Olha, a escrita é para a vida, tá? Para as pessoas também para a vida, para os jovens que estão aqui ou para as pessoas mais de idade que pretendem começar a escrever. Para a vida eu digo o seguinte: tome cuidado. Se você quer seguir numa área, leia bastante, se informe bastante, para você depois não ficar incompleto, para você não se sentir que você tem que recomeçar lá na frente. Não que recomeçar seja ruim, mas às vezes você perde um tempo enorme com alguma coisa que nós que temos mais experiência, já passamos por isso, podemos dizer: se liga na hora que você for começar uma coisa assim que vai ser grandiosa para a tua vida, para que você não se arrependa lá na frente e tenha que começar tudo de novo. Quanto à escrita, eu sei isso por experiência, tá? Quanto à escrita, o que eu diria para as pessoas é: escrever tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma inspiração leve. Ela não pode ser uma coisa forçada. Você não pode querer, sabe,
tirar da cartola uma coisa que não está na tua, sabe? Você precisa ter leveza. E aí, se for começar a pesar para você, você querer escrever forçadamente, ou se você precisar né? Se você gosta, se você acha lindo, se você quer começar, se inspire nas coisas de Deus, se inspire em outras pessoas, leia bastante. E quando você for escrever, vá até o fim nos teus projetos. Porque você ficar com um monte de coisa começado, isso atrapalha muito também. Então, quem quer começar, conclua. Comece, conclua. Ah, faltou inspiração agora, vá passear, largue tudo, vá dar uma volta na praia, que tem muita praia, né? Eu estou em Florianópolis, tem 42 aqui. Então, vá caminhar na areia, vá caminhar na praia, vá olhar para as coisas de Deus. Se você está escrevendo alguma coisa científica, estude bastante, leia bastante. E uma coisa assim que o escritor tem que fazer muito, quando estou em processo de escrita, eu gosto de andar de ônibus, eu gosto de andar a pé, eu gosto de fazer coisas que eu olhe para as pessoas, espiar pela janela, porque aí eu vou vendo as atitudes das pessoas, eu vou observando, e isso vai me trazendo inspiração. Trazendo personagens, né? E outra coisa que é muito importante, não entregue teu material para quem você não conhece, porque às vezes você fica ali 5 anos escrevendo e entrega para uma pessoa errada, e aí você vai ter a maior decepção da tua vida. Então, vai dizer que não é bom, sendo que o teu trabalho é maravilhoso, né? Eu vejo o exemplo do Augusto Cury, que ficou não sei quantos anos estudando para poder fazer a primeira obra dele, né? No final deu tanta coisa que ele renunciava até a família para se dedicar naquilo, né? Um dia eu estava lendo a história dele, e no final ele conseguiu fazer tantos livros com tudo aquilo, que tem livro até hoje, né? Então a gente tem que se inspirar nos grandes, né? Subir nos ombros gigantes. Eu acho que a gente, esse peso que você falou é importante. Eu, por exemplo, eu tenho medo de assinar contrato com alguém porque eu morro de medo. Eu trabalho com o coração, então eu deixo fluir. Talvez se eu tiver obrigatoriedade, talvez eu não consiga, talvez vai me bloquear. Tem que ter leveza. Então, a gente tem que deixar o coração e tal. E também, esse exemplo que você deu aí do Augusto, o que acontece? Eu vi, isso aconteceu com Machado de Assis, com John Lennon, com todas as pessoas que fizeram sucessos na vida. A Clarice Lispector não conseguia vender nada. Exatamente. Não se entrega, né, para as críticas. Eu estava vendo a que é considerada hoje, né, até da sua região, né, a Gisele, como modelo também. Ela foi rejeitada em várias agências. Inclusive, uma agência de modelo falou com ela assim, ó, você não tem chance nenhuma, você tem um nariz grande, muito magra, você não tem chá. Aí ela falou pro pai dela, o pai dela falou assim, você tem 2 opções, voltar para casa ou lutar. Aí ela resolveu lutar. É uma luta. E hoje é a maior do mundo. O primeiro show dos Beatles, jogaram ovos e tal. Então, a gente não pode. Não pode. A gente tem que acreditar nos sonhos e seguir. E deixar o coração fluir, né? Exatamente. Isso aí. Exatamente. O coração fluir e a mão de Deus agir, né? Então, porque tudo tem um tempo, que nem você tem uma pergunta ali que eu vi que você perguntou do sonho, de onde a gente quer chegar, não sei se você ainda me perguntar isso. Eu acho assim que eu não me preocupo com o dia de amanhã, porque eu só tenho hoje, né? Eu já passei da idade de ficar sonhando muito, sabe? Eu faço o que eu tenho para fazer e vivo o que eu tenho para viver. E eu acho que isso dá leveza, sabe? Porque se você se prender muito na opinião dos outros, se você se prender muito no tempo, que você não tem mais tempo, se você se prender muito numa coisa que você não vendeu, ou que não deu certo, sua vida fica toda... Se você pudesse descrever a alma feminina como uma personagem de um livro,
quem ela seria, que batalhas, sonhos e luz essa personagem carregaria? Olha, eu vou falar assim espontaneamente, assim. Eu acho que o que veio na minha cabeça agora, e eu nem estava pensando nisso, mas eu acho que o exemplo de Maria é a coisa mais profunda que eu tenho para passar hoje, apesar de que você vai dizer, não, você já fala de fé, mas quando você tem um propósito nesse mundo e você sabe que você está ali e que e você está para cumprir um propósito que é maior do que você, né? E você mesmo assim se mantém firme até o fim naquele propósito que você tem, é aí que você realmente está honrando o chamado que Deus tem para você e para a tua vida. Então, existem tantas mulheres que eu poderia citar hoje aqui, que fizeram trabalhos magníficos, sabe, mas eu tenho uma poesia que eu não publiquei ainda, que está num outro, vou publicar no próximo livro, que fala dessas mulheres. E quando a gente olha para obras de arte, deixando todo o sofrimento de Maria, que é a nossa mulher, para mim, a mulher mais importante da minha vida, mas olhando para as nossas gerações passadas, você não enxerga na parede um quadro pintado por uma mulher, você não enxerga um livro antigo que foi uma mulher que escreveu para você poder ler. Tipo, quando eu digo antigo, antigo mesmo, assim, né? Então, existe um espaço de tempo onde as mulheres não participavam e você não encontra coisas das mulheres, né? Mas eu, como mulher, eu não tenho assim. Eu acho que a mulher e o homem, eles não foram feitos para competir. Eu acho que a mulher e o homem, cada um tem as suas virtudes, as suas qualidades. E isso é preciso entender, porque o homem, ele pensa um pouco diferente do que a mulher. O homem, ele tem. Eu gosto muito da cabeça dos homens. Eu acho que Também. existem homens, claro, que não têm caráter, mas quando um homem tem caráter, eu acho que a cabeça deles já é muito necessária para nos ajudar. E a mulher, ela é aquela pessoa que enxerga o todo, né? Ela consegue, o homem é muito mais focado nos pontos. E a Eles mulher, se ela é muito. somam, né? Se E a somam. gente. Exatamente. Então a Cada gente um vê tem um mais o outro. espaço. Então, eu não vou citar que a mulher, ela não precisa provar nada para ninguém. Ela não precisa ser o sexo forte. Ela pode sim ser o sexo frágil, mas frágil no sentido de delicadeza, no sentido de precisar de amor, no sentido de precisar de proteção. Mas ela pode ser uma guerreira forte no sentido de lutar pelos seus direitos. Então, a mulher, ela é. Nossa, a mulher tem assim, sabe? Por isso que eu amo muito Jesus, porque ele valorizava muito as mulheres. Ele Ele valorizava muito, né? muito, muito, muito as mulheres. Ele parava, ele Olha, ouvia. ô Rose, eu assisti aquele filme The Shows, né? Os Escolhidos. The Eu Chosen, The Chosen. adoro aquilo. Então, assim, eu vejo Saiu como que a outra Jesus. temporada, eu assisti ontem a. Eu comecei a assistir a 5, né? É Uhum. como que Agora já saiu a Jesus sexta, valorizava né? a mulher. Impressionante. Sabe assim, eu acho que a mulher, o que ela precisa é estar mais unida uma com a outra, porque ela é maravilhosa, eu acho. E o homem também, igual eu falei, eu gosto muito, igual você falou, você Acho admira que um muito a cabeça completa o do homem. outro, né? Eu admiro muito a cabeça do homem. Eu É, acho que também. eles se somam e cada um tem seu papel. O ser humano é maravilhoso, né? O humano é maravilhoso. E a nossa genética mesmo, né? A gente vem de. A mulher, por exemplo, a minha mãe, né? Que falei aqui, quero dar esse up para minha mãe, porque ela, por exemplo, quando ela teve. Ela sofreu 3 dias no meu parto. Eu não nascia, sabe? Então, não sei se eu não queria vir para o mundo. Mas, assim, era no tempo de parteiras ainda, né? Então, tinha aos poucos hospitais. Então, a minha mãe me teve em casa. Então, 3 dias sofrendo na mão de uma outra mulher, né? Para me nascer, muitas mulheres devem lembrar, hoje tem as doulas que falam, né? Algo assim.
é que muitas mulheres optam por ter os filhos em casa, mas é por uma opção, né? Na época da minha mãe, não era opção, as mulheres sofriam muito em casa. Então, esse medo já das mulheres, muitas mulheres às vezes até hoje têm medo de engravidar, têm medo de ter filho. Eu acho que isso já vem, né, do sofrimento mesmo das mulheres, das nossas avós, das nossas mães, que sofreram, né, para Que até no ainda tem muita cultura. sonho de toda mulher, eu acho que é o sonho de toda mulher, é deixar, além dos filhos, uma marca maior na história da mulher, para que as próximas mulheres cheguem e tenham lembrem, olha, a minha bisavó, minha avó, minha mãe, ela era assim, ela era uma pessoa batalhadora, uma pessoa que... Então, o sonho das mulheres é realmente mostrar que elas não mereciam ter sido tão oprimidas, não mereciam ser tratadas com tanta diferença. Então, as mulheres de hoje, elas já nascem com essa vontade, eu acho. Uma grande maioria, sempre existem as exceções, né? Mas, com certeza, o dia que as mulheres conseguirem ocupar cargos mais importantes e estarem mais bem colocadas, elas vão conseguir. Eu acho que a humanidade vai mudar muito, porque o amor que uma mulher tem no coração sempre faz a diferença onde quer que elas estejam, sabe? Eu acho que. E o carinho, eu costumo dizer que as mulheres, não é difícil conquistar uma mulher. Basta dar muito amor e mostrar amor para essa mulher. Então, a mulher, ela sempre quer apaziguar, ela sempre quer trazer a paz. Pelo menos as mulheres que eu conheço são assim. Elas sempre têm um olhar carinhoso para as situações. É dessas mulheres que nós estamos falando. Nós não estamos falando daquelas que não estão nem aí para nada e nem daqueles homens que não estão nem aí para nada. A gente está falando de pessoas que conhecem o seu valor e que querem fazer a diferença nesse mundo porque acham que não nasceu por acaso, que foi chamado com propósito, que está aqui para cumprir, para valorizar a sua vida, a vida que Deus deu, para deixar um ambiente para as próximas gerações saudável. Isso aí, Rose. É o mínimo. Com certeza. Ô, Rose, ser mulher, carregar o mundo no colo e ainda assim sorrir. O que te dá coragem para continuar todos os dias, mesmo diante do cansaço invisível que tantas nós carregam? É aquilo que eu falei antes, né? Eu me sinto uma guerreira de Deus, então o que me dá coragem todos os dias é esse compromisso que eu tenho com Deus. É como se eu tivesse um compromisso com Ele mesmo. Sabe? Às vezes eu tô lá Ontem eu vi alguém falando... eu não lembro quem foi, mas foi muito legal. Ele falou assim, olha, vocês não têm vontade de levantar de manhã e tem pessoas... Até eu queria lembrar onde foi que eu vi para me citar o nome de quem falou. Me perdoe a pessoa. Mas você acorda de manhã e às vezes fica com preguiça de começar o dia. Enquanto que tem pessoas... Eu falei isso na minha live passada, que tem dia que a gente acorda assim, vou começar o dia e tal. Mas só que tem pessoas que naquele momento não estão mais abrindo os olhos porque saíram daqui. Tem pessoas que estão numa cama de hospital que dariam tudo para sair de lá, viver mais um pouquinho. Então, o que me sustenta quando eu estou com muita falta de vontade de partir para a vida é isso, é pensar que, sabe, que tem pessoa, que Deus me deu uma vida e que eu tenho que ser grata. Se eu não... A gratidão, sabe? Eu tenho que ser grata, eu tenho que agradecer. Eu tenho uma cama quentinha, eu tenho, claro, uma família. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu sei que eu vou levantar, eu tenho um café da manhã na minha casa. Obrigada. Então, eu tenho que ser grata. Eu acho que acordar de manhã e seguir em frente é gratidão. É a palavra... Eu acordo, Rose, eu ando. Tem hora que eu despisto, assim, que eu estou conversando sozinha, sabe? Eu converso com as plantas, eu converso com o sol, eu converso com o vento. E quanto mais eu estou angustiada, que muitas vezes a gente acorda e nem sabe por quê, né? E tem aquela angustiazinha, e eu converso com minhas células.
converso com a célula dos meus filhos, dos meus netos, eu falo bom dia, porque para mim tudo tem vida, né? Coisa E boa. agradeço ao Criador. Hoje mesmo eu estava andando com a mamãe, assim, a gente passando aqui em Brasília, tem muita árvore, né? Aí eu tô assim, bom dia, universo. Aí, mamãe, com quem você está conversando, menina? Fala assim, com as árvores, com Deus, não sei. Mas é isso Eu aí, acabei é de ver que entrou gratidão. aqui na live a Valmone. Ela é também escritora, sabe? Ela é uma querida também. E eu tenho, Ótimo, a Valmone, né? E eu comprei um mamãe. livro dela aqui. Até eu queria. Essa aqui não é o dela, deixa eu ver. Essa aqui também é uma outra que até ela hoje remarcou a gente ali. Subiu para História, Maria Cristina Gonçalves. Esse livro é maravilhoso também dela, é Para Abrigar Poesia. Deixa eu ver onde é que está o da outra minha amiga ali. Olha, Só um gente, pouquinho. todas vocês estão convidadas para a gente marcar uma live, Olha viu? aí, Qualquer ó. coisa me Esse aqui é procura da minha aí. amiga, ó. Olha aqui teu livro, amiga, ó. Amiga virtual, tá? O nome do livro dela é Jardim dos Pensamentos, ó. Ela tá ali, ela Ó, tá assistindo, tá ao vivo também. o Então, nome é ó, tô muito mostrando até teu bonito. livro aqui, ó. Hoje foi o dia dos livros, indicações. Esse é da Cristina, Para Abrigar Poesia, não esqueçam do Pedrinho, e o meu. Isso E o mesmo. do Dr. Erickson, um monte, né? Isso aí, olha, gente, por mim a gente ficaria aqui a A noite noite toda. inteira aqui. A Rose aí, o papo foi assim maravilhoso. Rose, Ai, que você bom. pode voltar quantas vezes você quiser Ah, para me a gente convida que eu tô conversar aqui. outras coisas, viu? Foi muito bom. E a Rose aí que prepara as jovens, catequese, uma família linda, Graças deu a um Deus. exemplo aí de muita coisa boa na vida dela, de garra, de força. A mãe começou jovem, né? Mãe aí soube educar esses dois filhos com coragem, a admiração que ela tem pela sogra, que foi muito Boa noite. bonito, É, e perdeu os pais, né? E tá aí, tragicamente. e tá aí passando só coisa boa, não se revoltou, pelo Não. contrário, se apegou a Deus. É disso que a gente precisa, gente. Eu te E agradeço muito, minha querida, agora minha amiga também. Eu agradeço muito mesmo de coração, e eu acho que para todas as pessoas que estão aqui, eu saí lá do meio do mato, do interior, e vim, fiz meu doutorado, fiz meus pós-doutorado, escrevi artigos para a Alemanha, para diversos países, artigos em revistas muito altas, então eu acho que quando a gente realmente, quando eu digo alto, é fator alto de impacto, porque na ciência a gente chama por fator de impacto, né? Então, eu acho que quando uma pessoa ela quer uma coisa e ela vai atrás, Deus libera, não tem barreira, sabe? Ah, mas eu não tenho dom para isso. Pede para Deus. Pede para Deus. Senhor, pedis e receberei. Me todos ajuda. nós temos um dom. E eu ia te Todos pedir temos, isso. não Qual é? a mensagem que você vai deixar para a turma aí hoje, para a gente? Então, essa mensagem que você está deixando é muito linda. É Todos nós isso. temos Vão um à dom. luta. Se tem um sonho, se não importa não importa onde você está hoje. Não importa se você está lá no final do mundo, lá no cantinho. Não importa se você está onde você estiver. Se você está numa cama de hospital, que Deus te levante nesse momento. Eu sempre gosto de pedir, de implorar para que Deus levante essas pessoas. Se você está para fazer um vestibular, que Deus te abençoe. Aonde você estiver, não tenha medo. Seja forte e corajoso. E lute e peça que você vai receber. A bênção de Deus é para todos. Não é Muito só para bom. mim, não é só para Soraya, é para Amém. todos. Amém. Então, Parabéns, porque, gente, isso é muito importante o que a Rosa está falando. Porque, assim, a gente tem dois caminhos, como dizia o pai da Gisele. Olha, o desiste, vem para casa ou segue em frente. Então, é por aí. A gente tem dois caminhos: ficar no lugar que está ou lutar. Para daqui 1, 2, 3 anos, olhar para trás e falar, caminhei, né? E, como diz essa promotora, perguntaram para ela como é que você conseguiu ser promotora no Canadá. Ela falou assim, eu sigo sempre
mesmo com cansaço. Parabéns para ela, parabéns. Eu não olho, ela falou, eu não olho a altura da montanha, eu sigo. Então é isso aí, com muita fé. Exatamente. Não dá para olhar a altura da montanha, porque se a gente tiver fé, a gente remove a montanha e vai em frente, né? Parabéns para ela, eu admiro muito essa profissão. Lembro que quando eu era mais nova eu queria ser matemática e um pouquinho depois eu queria ser advogada, né? Mas eu não queria ser advogada para advogar, eu queria ser juíza. E Deus não quis, eu fui para outros caminhos, né? Mas eu acho assim que quando a gente luta, a gente vai conseguir. Se a gente pede, a gente vai conseguir. E se a gente não conseguir aquilo que a gente realmente estava querendo, Deus sabe o que é melhor para nós. Porque não era para ser. Não era para ser. Ali na frente a gente ia quebrar a cara muito feio, né? Sabe? Eu sempre digo para as minhas crianças de catequese, às vezes você perde um avião e fica triste. Quantas pessoas se salvaram porque perderam, às vezes, um avião, sabe? Então, Deus sabe o que é melhor para você. Isso. Não, confie e vai. Ou perde uma pessoa também, no sentido de um namorado, de um amigo, não sei o que, Deus sabe o que faz. Oi, gente, olha, obrigada a todos que tiveram presente aqui conosco. Um grande beijo. Fé na tábua. Fé na tábua. Fé na tábua, boa. Fé na tábua, tudo em frente. E amo que amo, né? Fé na tábua e amo que amo. Não é vamos que vamos, é vamos que amo. Ah, isso mesmo. E põe o amor sempre como recheio da fé. Um grande beijo, fiquem com Deus. Rose, muito obrigada. Obrigada, meu amor, obrigada. Muito que Deus te obrigada mesmo. Abençoe tua família e que cada vez mais teus livros cresçam, e os nossos e todo mundo. Os seus também. Tchau, um grande gente. Beijo, Obrigada. gente. Fica com Deus. Passou a hora, hein? Nossa! Ai, gente, olha, toda live minha eu ultrapasso o horário, porque eu não sinto, gente. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tome aqui.